Então vamos ler o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 41. O título do capítulo é Resumo do conteúdo do Gita. O verso 41. Vamos tentar repetir as palavras em sânscrito para ir acostumando o ouvido e tentando praticar também. Vyavasaya Atmika Buddhi Eka Iha Kurunandana Bahu Shakha He Ananta Cha Buddhayaha Avyavasainam Vyavasayatmika buddhi ekeha kurunandana bahushakha hi anantascha buddhayo vyavasainam. Vyavasayatmika, resoluta na consciência de Krishna. Buddhi, inteligência. Eka, uma só. Iha, neste mundo. Kurunandana, ó amado filho dos Kurus. Bahushakha, que tem vários ramos. Ri, de fato. Anantaha, ilimitados. Cha, também. Buddhayaha, inteligência. Avyavasainam, daqueles que não estão em consciência de Krishna. A tradução é o seguinte: aqueles que estão neste caminho são resolutos e têm um só objetivo. Ó amado filho dos Kurus, a inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Vamos repetir a tradução? Aqueles que estão neste caminho, são resolutos. E têm um só objetivo. Ó amado filho dos Kurus, a inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Significado: ter forte fé em que, pela consciência de Krishna, a pessoa eleva-se à mais alta perfeição da vida, chama-se inteligência vyavasayatmika. O Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, afirma: Shraddha sabde vishvasa kahe suhrida nischaya krishna bhakti kaile sarva karma kritahaya. Fé significa confiança inabalável em algo sublime. Quando alguém está ocupado nos deveres da consciência de Krishna, não precisa agir em função do mundo material, como se tivesse obrigações para com as tradições familiares, a humanidade ou a nacionalidade. Ocupa-se em atividades fruitivas quem está sujeito às reações de atos passados, bons ou maus. Quando está envolvida na consciência de Krishna, a pessoa não precisa continuar esforçando-se por alcançar os bons resultados de suas atividades. Quando se está situado em consciência de Krishna, todas as atividades estão no plano absoluto, pois deixaram de se sujeitar às dualidades, boas e más. A maior perfeição da consciência de Krishna é a renúncia à concepção de vida material. Este estado é obtido automaticamente à medida que se progride em consciência de Krishna. O propósito resoluto de alguém consciente de Krishna baseia-se no conhecimento. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. A pessoa em consciência de Krishna é uma alma piedosa raramente encontrada e que sabe perfeitamente que Vasudeva, ou Krishna, é a raiz de todas as causas manifestas. Assim como quem rega a raiz da árvore automaticamente distribui água às folhas e galhos, da mesma forma, quem age em consciência de Krishna pode prestar o maior serviço a todos, a saber, a si mesmo, à sociedade, ao país, à humanidade, etc.
Se Krishna ficar satisfeito com as ações de alguém, então todos ficarão satisfeitos. No entanto, o serviço na consciência de Krishna é melhor praticado sob a guia competente de um mestre espiritual que seja um representante genuíno de Krishna, que conheça a natureza do estudante e que possa guiá-lo a agir em consciência de Krishna. E assim, para ser versada em consciência de Krishna, a pessoa tem de agir firmemente e obedecer o representante de Krishna, e deve aceitar a instrução do mestre espiritual genuíno como a missão de sua vida. Em suas famosas orações ao mestre espiritual, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura nos dá a seguinte instrução: Yasya prasada bhagavat prasado, yasya prasada nagati kutopi, dhyayanstu vanstasya yashastri shandhyam, vande guru shri charanara vindam. Com a satisfação do mestre espiritual, a suprema personalidade de Deus fica satisfeita. E quem não satisfaz o mestre espiritual não tem possibilidade de ser promovido ao plano da consciência de Krishna. Devo, portanto, meditar em sua misericórdia e implorá-la 3 vezes por dia e oferecer minhas respeitosas reverências a ele, meu mestre espiritual. Entretanto, este processo todo depende do conhecimento perfeito da alma além da concepção do corpo. Não em teoria, mas na prática, quando não há qualquer possibilidade de gozo dos sentidos manifestando-se nas atividades fruitivas. Aquele cuja mente não está firmemente fixa é desviado pelos vários tipos de ações fruitivas. Aquele cuja mente não está firmemente fixa é desviado pelos vários tipos de ações fruitivas. Om Jnanatirmirandasya Jnanajana Shalakaya Chaksurum Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptanyena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunivadi Pasatya Deshatarine. Este verso aqui no capítulo 2 traz uma mudança do tema que vinha sendo tratado aqui no Bhagavad Gita. Esse capítulo é o resumo de todo o conteúdo. E nos primeiros versos há uma revisão do que ocorreu no primeiro capítulo. Como esse é o segundo capítulo, ele revisa o primeiro capítulo, apresenta o tema de todo o Bhagavad Gita e em 72 versos. O Bhagavad Gita, o capítulo 2, tem 72 versos. Então, nesses 72 versos, Krishna faz uma introdução do que vai ser tratado filosoficamente em todo o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita podia até ter terminado nesse capítulo 2, no verso 72. Podia ter terminado. E o livro seria desse tamanho. Assim. Desse tamanho aqui. A gente podia fazer uma jornada assim rapidinho, né? Bem rapidinho e terminar tudo. Mas, como o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna, o tema não é esgotado nos 2 primeiros capítulos. No primeiro capítulo há uma apresentação. Os personagens que vão falar o Bhagavad Gita, que são Arjuna e Krishna, aparecem dentro do contexto histórico que eles estão inseridos. E isso é dentro de um campo de batalha na Índia, num lugar chamado Kurukshetra. Kurukshetra significa o campo
Kshetra dos Kurus. Os Kurus, uma família. E essa família estava dividida. Acho que quase todos vocês têm uma noção já do Bhagavad Gita. Já conhecem o Bhagavad Gita? Então, vocês fizeram todos, eles fizeram a jornada? Não, todos não, mas eles fizeram. Vou fazer uma pequena revisão assim, só para poder chegar nesse ponto. Então, em Kurukshetra se reuniu uma família, os guerreiros de uma família se reuniram lá com o propósito de lutar pelo reinado, pelo poder do reinado, né? Então, eles eram apenas uma família dos Kurus, mas eles estavam divididos. E o rei em poder naquele momento era Dhritarashtra, um rei cego, que tinha passado para o seu filho mais velho, Duryodhana, o direito de dirigir. Então, eles se auto-intitulavam como os únicos Kurus e dividiam a outra parte da família que não era ele e seus filhos, de não Kurus ou de Pandavas, para denominar mais ainda, ele diz, os meus filhos são os verdadeiros Kurus, descendentes do antepassado nosso Kuru, mas os outros são Pandavas, filhos de meu irmão Pandu. Então ele dividiu, isso mostrava a mentalidade que ele tinha separatista. E o Bhagavad Gita então começa quando esses guerreiros vão para Kurukshetra, e lá em Kurukshetra eles se preparam para a luta. Ao se preparar para a luta, Krishna, que era primo, também fazia parte da mesma família, Krishna estava ali presente e dirigindo a quadriga que era o tanque de guerra, o carro de guerra daquele tempo. E Krishna estava conduzindo, era tipo uma carruagem composta por cavalos na frente e atrás Krishna estava conduzindo com as rédeas e atrás de Krishna estava Arjuna armado com todo tipo de arma para lutar. Então, antes de começar a guerra propriamente dita, era praxe naquele momento que eles se observassem. E vários dos guerreiros se observam mutuamente. E Duryodhana, que era o guerreiro do lado contrário ao Arjuna, que é o nosso herói, Duryodhana observou o exército inimigo e falou algumas palavras para o comandante do seu exército. Arjuna observou o exército inimigo e pediu para Krishna levar a quadriga mais para perto, para ele ver de perto. E Bhishma observou o exército e identificou no exército inimigo. Bhishma era um general também do exército inimigo ao de Arjuna. Ele viu o exército de Arjuna e observou Krishna no exército de Arjuna. E ele pensou, Krishna veio mesmo? Então ele já era muito idoso e naquele momento ele teve a oportunidade de ver com os próprios olhos Krishna na quadriga de Arjuna. Então ele entendeu que pôde prever naquele momento todo o resultado da batalha. Foi inclusive ele que tomou a iniciativa de tocar o búzio, que era o sinal de guerra, corneta de guerra daquele exército. Era um búzio como esse que o Haridas tocou aqui no Arctic. Então ele tocou o búzio. Foi Bhishma quem fez isso. Então eles estavam se confrontando ali para uma grande guerra. E Arjuna então pergunta a Krishna, pede para Krishna levar a quadriga para ver de perto o exército. Quando ele vê todos os guerreiros, ele fica em estado de choque, porque eram parentes e amigos. E ele não pensava que todos aqueles parentes e amigos viriam. Ele supunha nas negociações diplomáticas sobre o tema
que eles discutiam, ele supunha que muitos daqueles guerreiros ficariam em casa em protesto à guerra e que iriam apenas alguns grandes guerreiros estariam ali, mas que não seriam aqueles mais próximos dele. Mas, para sua surpresa, não era assim. Quando ele observa o exército, ele encontra as pessoas mais queridas que estavam ali naquele momento declarando inimizade contra ele. Inclusive, havia no meio daquelas pessoas o seu próprio mestre, aquele que o ensinou a soltar flechas, né? Lançar flechas e outras armas também. Então Arjuna estava bastante chocado com aquele quadro diante dele, e aí ele se dirige a Krishna para apresentar seus argumentos. E ele se dirige a Krishna, e Krishna escuta tudo silenciosamente. Então, quando chega no capítulo 2, aí isso é tudo capítulo 1. No capítulo 2, há uma revisão desse assunto, com a argumentação de Arjuna. Todos os argumentos que Arjuna fez, assim, bem meticulosamente no capítulo 1, são resumidos no capítulo 2, nos primeiros versos. E então Arjuna pede a Krishna que o aceite como discípulo. E Krishna sorri, tranquilo, assim, feliz, porque vê que Arjuna tem esperança. Porque Arjuna estava com tanto medo da batalha e de repente ele pede ajuda. Então Krishna pensa, ele pedindo ajuda, ele tem chance então de lutar e vencer. Krishna dá um sorriso, ele não diz, sim, eu aceito você como meu discípulo, e quando você tiver um tempo cantando as 16 voltas, você vai ser iniciado. Ele simplesmente, prahasaniha, ele dá um sorriso, assim, um leve sorriso nos lábios. O Bhagavad Gita descreve que ele dá um leve sorriso nos lábios, assim, e então ele começa a falar. E ele começa a falar com a intimidade que eles tinham de primos, dá logo uma dura, né? E aí começa a questionar por que tamanha fraqueza, tamanho medo diante do exército inimigo. E depois ele passa a explicar, assume definitivamente a posição de guru e começa a falar sobre o conhecimento transcendental. O conhecimento transcendental é um tema muito relevante na vida de uma pessoa na forma humana. Porque existem muitas pessoas que não estão na forma humana, né? Na fauna impressionante que o mundo tem. E todas as criaturas são também almas espirituais. Embora externamente elas tenham a forma de criaturas que podem ser animais, vegetais, etc., ou seres humanos, mas, na verdade, eles são seres eternos, jamais criados. Como almas espirituais, eles jamais são criados em tempo algum. Então, eles só são criaturas externamente. Mas, na sua natureza interna, é de um ser não criado, jamais criado em tempo algum e eterno, que jamais será destruído. Então, todas essas entidades vivas vivem lutando arduamente para encontrar sobrevivência neste mundo e subsistência também. E prazer também. Na verdade, todos eles gostam sempre de comer bem, né, dormir bem, se divertir, desfrutar de tudo que é desfrutável nesse mundo e se defender bem. Então isso é comum a todas as entidades vivas, desde as árvores que têm seus venenos, tem árvores como a urtiga, né, que se a gente encostar, ela sabe se defender bem. Depois que a gente sai queimada, ela deve ficar dando uma risadinha lá. Assim, aqui tem muita urtiga. Ou espinhos, né? Tem algumas que têm espinho, né? Quando os meninos geralmente sobem né? Parece todo furado. Até a roseira, que é uma planta tão preciosa, né? Tem seus espinhos para se defender. E todas as almas condicionadas gostam de comer, dormir
e desfrutar dos sentidos e também se defender. Os seres humanos também são assim, mas têm uma diferença. Eles podem questionar por quê, para quê, como, de onde, para onde. Pode questionar, e o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que nascer e morrer sempre? Por que eu tenho que morrer? Por que eu tenho que adoecer? Eu tenho que aceitar tantas limitações em mim mesmo. Não ter dinheiro, muita gente reclama disso, né? O brasileiro está sempre chorando que o dinheiro é curto. E tantas outras coisas, né? Sempre ele pode questionar por que tem que viver assim. E então ele pode obter respostas apropriadas que os outros seres não têm como obter. Foi pensando nisso que Krishna engendrou toda essa história para que Arjuna pudesse perguntar a ele sobre valores fundamentais do conhecimento espiritual e que Krishna pudesse transmitir. Então, no Bhagavad Gita, o primeiro tema abordado por Krishna é Jnana, conhecimento transcendental, ou também chamado como Sankhya, ou o conhecimento que diferencia a matéria do espírito, estabelecendo a diferença entre ambos, né? E as práticas adequadas também para o materialismo e para o espiritualismo. Assim, o conhecimento transcendental é um tema muitíssimo importante. Há um livro na literatura védica que é bem ampla, há um livro chamado Hitopadesh. Esse livro faz parte da literatura e ele e o Panchatantra são da mesma categoria. São fábulas escritas de maneira alegórica por um brahmana que foi contratado por um rei. O rei via seus filhos como muito mimados. Ele observava os filhos dos brahmanas na comunidade dele e via que os filhos dos brahmanas eram bem comportados, eram meninos inteligentes, que tinham um estilo progressista, sempre eram estudiosos e trabalhavam, eram produtivos, enquanto que os filhos dele eram sempre fúteis, só interessados em jogar videogame. Tá brincando? Mas sempre interessados em futilidades. Sempre houve futilidades para a juventude, oportunidades para a juventude se desviar dos valores mais essenciais, né? Não é só agora da nossa juventude que, como aqueles que ficam mais velhos dizem, a juventude está perdida. Quando começa a falar assim é porque está ficando velho, né? Mas, então, os filhos do rei eram muito fúteis mesmo. Então o rei ficou preocupado com aquilo e consultou os brahmanas e disse: eu percebo que seus filhos são tão bem educados, bem comportados, conhecem toda a etiqueta, sabem entrar e sair em qualquer lugar, são sempre pessoas bem posicionadas diante da vida, mas meus filhos não. São sempre bobos, fúteis, só querem se divertir, não aceitam responsabilidades. Eu não sei o que fazer. Eu acho que o que diferencia meus filhos dos seus filhos é o tipo de conhecimento que os seus filhos têm e os meus filhos não têm. Então eu gostaria que os meus filhos tivessem o conhecimento que os seus filhos têm. Como eu posso fazer? Quem de vocês pode me ajudar para eu ter essa solução no meu drama da educação de meus filhos? Então o Brahmana disse: eu posso sim. Eu posso cuidar de seus filhos porque, se eles nasceram na família real, eles estão aptos para adquirir conhecimento. E o fato de eles não estarem levando a sério o conhecimento deve ser um problema circunstancial, para não dizer que era porque eles estão sendo mal educados pelo pai, né? Isso é um problema circunstancial. Então, eu posso sim. Você me mande seus filhos,
que eu vou conversar com eles. Mas o Brahmana não tinha, na verdade, um projeto de educação. Ele era bastante informal, porque eles davam educação aos seus filhos de maneira natural, desde o começo, lendo as escrituras, e os filhos eram conduzidos de maneira construtivista. Então, o conhecimento era passado para eles dentro do próprio meio ambiente, de maneira lúdica. Então, os meninos viam os pais mexerem com os livros, os pais reverenciarem os livros, os cuidados que tinham com os livros, né? Ele via os filhos os pais fazerem isso, então os filhos iam seguindo os passos dos pais e tal, né? E as curiosidades dos filhos dos brahmanas eram em relação aos hábitos dos pais, e os pais tinham hábitos baseados em conhecimento, ao passo que o rei não. E os meninos lá ficavam fúteis, porque todas as facilidades e muita gente nos palácios, aquela coisa toda, né? Então, o Brahmana foi pensar que projeto ele faria para transmitir conhecimento. No momento que as crianças, os filhos, não eram crianças, já eram grandinhos, adolescentes, chegassem a ele tinha que assumir a posição de mestre diante daqueles meninos. Mas os meninos não estavam exatamente no ponto de receber o mestre, porque eles eram meio frouxos demais para aceitar voluntariamente disciplina. Então o Brahmana disse: eu não quero falhar nisso, eu tenho que agradar o meu rei, ele é um bom homem, é honesto, é sincero, me procurou porque quer dar uma solução para o problema, eu tenho que dar um jeito. Então foi aí que ele idealizou um projeto de educação. Então ele pensou: eu vou ensinar esses meninos contando histórias. Eu vou transformar todo o conhecimento védico no que se refere à moralidade, integridade, política, sociologia, psicologia, filosofia. Eu vou colocar tudo isso em todos os Niti Shastra, né? O conhecimento de moralidade. Eu vou colocar todo esse Niti na forma de histórias. E como eles são tão fúteis, eu vou contar historinha de bichinhos que falam. Ele era muito inteligente, eu acho que é o precursor dos educadores, né? Então ele disse: eu vou inventar fábulas, né? Animais que falam, porque logo as crianças eles vão ficar querendo ouvir uma curiosidade, que é historinha de animais que falam entre si, animais que reproduzem o estilo de vida humana. E assim eu vou passar as mensagens para esses meninos. Krishna, no Bhagavad Gita, também teve o mesmo tipo de mentalidade. Ele pensou: como eu vou dar esse conhecimento para Arjuna nesse estado mental em que ele se encontra? Arjuna não era um bobo como os meninos eram. Arjuna tinha conhecimento perfeito de moralidade, tanto que dos 5 argumentos que ele apresenta, um era apego às tradições familiares. Ele tinha completo conhecimento da moralidade, tudo. Ele não tinha nenhum interesse em mostrar sua ignorância para Krishna. Ele teve, a princípio, o interesse em mostrar que o seu problema era real, que ele tinha muito conhecimento. Então Krishna sabia que Arjuna não era um bobo. Mas ainda assim, Krishna viu que Arjuna estava em estado de choque. E aquilo era relevante. Então Krishna deu o conhecimento primeiro nu e cru. Sim, falando sobre a alma, sobre o corpo material, e falou tudo direitinho. Em seguida, foi que Krishna deu uma amenizada e começou a tratar sobre karma. Aí Krishna dividiu o tema karma em 2 partes. Primeiro ele falou sakama karma e depois ele falou nishkama karma, que é uma passagem do conhecimento, como é dado, até a prática do conhecimento, que dê a liberdade maior e possa produzir o efeito
de samadhi, que é a inteligência e a mente completamente estáveis e equânimes diante de todas as adversidades da vida, é preciso ter um fluxo do pensamento filosófico que seja coerente. Então, no segundo capítulo, isso é muito claro. Então vem Jnana, que é o conhecimento, depois Sakama Karma Yoga, depois Nishkama Karma e então vem Samadhi. Do Nishkama Karma é também chamado de Buddhi Yoga. E esse é a passagem de karma mesmo para Buddhi e então Bhakti. Então, o fluxo em linhas gerais e simplificadamente seria isso. Então, Jnana, Sakama Karma, Nishkama Karma e Samadhi como resultado final. Então, Arjuna estava ali predisposto a ouvir, pronto para ouvir o mestre. Ele aceitou voluntariamente o mestre, que era Krishna, e Krishna estava disposto a dar o conhecimento. Este verso de hoje, o 41, já é um verso do tema Nishkama Karma. E o que é Nishkama Karma? É a ação sem motivação de ordem pessoal. É o cumprimento do dever sem apego ao resultado do trabalho. E isso é uma evolução do tema Karma, ou Sakama Karma, que é o trabalho apegado ao resultado. Em geral, nós estamos muito apegados ao resultado do trabalho e analisamos sempre o nosso desenvolvimento pelo resultado. Analisamos se estamos indo bem ou não pelo resultado do trabalho. Às vezes ficamos muito eufóricos e às vezes ficamos muito tristes ou até depressivos. Mas, de qualquer forma, nós sempre vinculamos o resultado do nosso trabalho à nossa competência, à ajuda que recebemos dos outros, inclusive do governo, né? Sempre transferimos também nosso sucesso, a responsabilidade do nosso sucesso ou insucesso para outras pessoas. Às vezes falamos que temos trauma de família, porque quando era criança, meu pai era omisso, minha mãe era não sei o quê. Então a gente tem viagens assim, mas Krishna recomenda a Arjuna que se desapegue do resultado do seu trabalho para que a sua inteligência fique inteiramente concentrada. Ele diz assim: aqueles que estão neste caminho são resolutos. Então, o que ele quer? Que caminho ele está falando? Ele está falando no caminho de Buddhi, no caminho de Nishkama Karma, que é Karma Yoga, mas não é mais karma no sentido de estar apegado ao resultado. Então, no caminho de Buddhi, quando a inteligência predomina, a inteligência ocupa a sua própria posição. No Katha Upanishad há uma analogia que mostra uma carruagem guiada por 5 cavalos, rédeas, o cocheiro, o passageiro. Então o Katha Upanishad diz que o passageiro é a alma espiritual. O condutor é a inteligência, Buddhi. As rédeas dos cavalos são mana, a mente. Os cavalos são os 5 sentidos. Os 5 cavalos são os 5 sentidos. E o caminho onde os cavalos estão são então os objetos dos sentidos. Então cada cavalo vai cavalgar em cima na busca do objeto do sentido. Né? Por exemplo, o ouvido, qual o objeto do sentido da audição? O som. Então nós ouvimos uma música e ficamos atraídos ou até rejeitamos. Né? Também tem isso. Né? Ou se nós sentimos o aroma através do nosso nariz. Então, os caminhos, o Katha Upanishad diz que os caminhos são então os objetos dos sentidos. E diz que os sentidos são superiores à matéria inerte, os objetos, e a mente é superior aos sentidos, a inteligência é superior à mente.
E a alma, o passageiro, é superior a tudo. O corpo é todo o conjunto, né? O corpo, nosso kshetra, seria todo esse conjunto, a carruagem com as rédeas, com o cocheiro, com tudo isso, seria o nosso corpo mesmo, né? Então, bem conduzido pelos caminhos certos, a carruagem pode ir até o destino último. Caso contrário, se houver um descontrole, essa carruagem pode cair ribanceira abaixo ou fazer qualquer loucura por aí. Então, Krishna está dizendo aqui que neste caminho de Buddhi Yoga, no caminho em que a inteligência se posiciona superior à mente, a mente superior aos sentidos e assim por diante, só se tem um objetivo. E que a inteligência daqueles que são irresolutos, que são apegados às atividades fruitivas, que são muito apegados aos resultados, que estão sempre comparando os resultados e vendo se eu estou indo bem ou não através dos próprios resultados de seu trabalho, esses são irresolutos e a inteligência deles tem muitas ramificações. Eles não têm um bom direcionamento. Então, Krishna está recomendando para Arjuna ter um objetivo, conduzir a sua inteligência nesse objetivo e não deixar que, pelo contrário, ele tenha uma inteligência multidirecionada, que se atraia por qualquer tipo de coisa em nome de sucesso ou em nome de insucesso, se desviar dos deveres prescritos, etc. Que deve ter um único objetivo. Esse é o tema aqui. Então, esta buddhi, ou inteligência, precisa estar baseada em conhecimento. Então, os Vedas apresentam um recurso epistemológico especialmente voltado para Shabda, ou ouvir das autoridades. Por isso, Prabhupada, no significado, menciona o mestre espiritual. Vocês lembram que nós lemos? Eu li que o mestre espiritual é tão importante no caminho. Prabhupada diz, está aqui, sendo fiel à epistemologia de que Shabda Pramana, o conhecimento que vem descendente desde Krishna até nós, através do exemplo pessoal do mestre espiritual, é o mais importante. E que este conhecimento espiritual, transmitido pelo mestre espiritual, deve ser, então, aquilo que vai direcionar a inteligência. Com a inteligência direcionada, a carruagem pode correr livremente, porque a inteligência está iluminada. Então, para adquirir este conhecimento, a pessoa precisa compreender que dúvidas realmente ela tem. Qual o questionamento que ela está levantando para a sua própria existência. Então, quando ela questiona quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, por que eu estou aqui, por que eu tenho tantas limitações, de quem eu posso receber ajuda, que tipo de ajuda eu preciso para alcançar meus objetivos. Quando ela questiona isso filosoficamente, então ela vai buscar o conhecimento para responder às suas questões. Então, Krishna recomenda que Arjuna se posicione assim. E no que se refere ao relacionamento interpessoal, eu falei que os dois eram amigos. Como eram todos os presentes naquela guerra de ambos os lados, eram da mesma família. Krishna e Arjuna eram primos. E eles tinham um relacionamento genuíno de amor entre eles. O afeto entre eles era de um dos tipos mais puros e genuínos do relacionamento com Deus, chamado Sakya Rasa. Arjuna tinha um relacionamento de amizade para com Krishna, e Krishna correspondia à amizade de Arjuna. Isso era Sakya Rasa. Então, Krishna faz questão de manter esse relacionamento, uma vez que Arjuna escolheu ele como mestre. Agora as relações entre mestre e discípulo eram formais, e a etiqueta tinha que
se ajustada para a formalidade apropriada, mestre e discípulo. Mas Krishna não estava interessado em ser simplesmente um mestre burocrático ali, um mestre institucional de Arjuna. Arjuna já tinha, antes de escolher ele como mestre, já tinha desenvolvido por ele o objetivo, o resultado que se espera obter da relação mestre-discípulo, que é amor por Deus. Arjuna já tinha. Então, Krishna disse, eu tenho que preservar o que ele já tem. Eu vou dar o que ele não tem, mas eu vou preservar o que ele já tem. Se ele tem essa relação de amizade comigo, eu vou preservar. Então, Krishna chama ele aqui de Kurunandana. Kurunandana é o amado filho dos Kurus. Lembra que eu disse que eles estavam no campo de batalha de Kurukshetra? E o rei dizia que Kurus eram apenas aqueles que eram os filhos do rei que estava em poder. E os outros eram Pandavas. Arjuna, de acordo com o conceito do rei, era um mero Pandava. Mas Krishna mesmo está dizendo, não, você não é um mero Pandava. Não se preocupe que você não é apenas um Pandava. Você é Pandava porque o seu pai é Pandu e foi um grande homem. Mas você é, na verdade, o amado filho do rei Kuru. Kuru é o antepassado de todos. E ele quis dizer o amado filho porque, ou seja, aqui nessa batalha, você está cheio de razão. Vishwanatha Chakravarti explica isso. É um comentador do Bhagavad Gita. Ele explica que Krishna está entusiasmando Arjuna, chamando ele de Kurunandana, dizendo, amado filho dos Kurus, está dizendo que você não é um filho... como é um filho que abandona? Bastardo, ou mais... Deserdado. Um filho que não corresponde às expectativas do pai. Você é um amado filho dos Kurus. Então, Krishna está estimulando Arjuna a pensar todo o Bhagavad Gita, em todo o Bhagavad Gita, Krishna tem o cuidado de preservar o relacionamento afetuoso de Arjuna por ele e dele por Arjuna. Ele mantém o tempo inteiro, ele faz até declaração, ele diz, eu vou lhe falar sobre isso porque você é meu muito querido amigo. Várias vezes Krishna fala isso para Arjuna. Porque você é meu amigo e você está me escutando, eu vou lhe falar sobre esse conhecimento mais confidencial. E assim Krishna vai aprofundando o relacionamento de mestre e ao mesmo tempo mostrando para Arjuna, eu estou muito interessado em manter o meu relacionamento com você de afeto adequado, sakyarasa. Então essa inteligência vyavasayatmika é muito importante, vyavasayatmika, essa inteligência fixa. Este verso tem um significado especial para nosso mestre espiritual Prabhupada. Tem uma história muito bonita de quando Prabhupada estava se preparando para vir para o Ocidente. Prabhupada estava em Vrindavana, no templo de Radha Damodara, escrevendo, traduzindo o Bhagavad Gita, do sânscrito para o inglês. E ele estava sozinho, pobre, sem dinheiro, sem ajuda, sem perspectivas, mas ele estava fazendo o dever dele, que era se preparar com um sadhana muito estrito e traduzindo o Bhagavad Gita para não chegar de mão vazia aqui, dizendo para os americanos, nós temos um livro que um dia eu vou traduzir. Ele já queria levar o livro traduzido. Não, era o Bhagavad Gita. Prabhupada estava traduzindo o Bhagavad Gita. Quando ele chegou neste verso, ele leu o significado de Vishwanatha Chakravarti para este verso. E o significado de Vishwanatha Chakravarti para este verso arrebatou a mente de Prabhupada naquela madrugada, que Prabhupada levantou e ficou andando de um lado para o outro do quarto. Ele contou isso para os discípulos dele. Ele disse que quando ele leu o significado de Vishwanatha Chakravarti, ele ficou completamente arrebatado, pensando, eu tenho que sair daqui de Vrindavana urgente, eu tenho que ir para a América, eu tenho que seguir meu mestre espiritual. Por quê? Porque Vishwanatha Chakravarti diz que Vyavasayatmika Buddhi, a inteligência completamente objetiva, é aquela que está fixa na ordem do mestre espiritual. E qual era a ordem que Prabhupada tinha recebido do mestre espiritual? Vá
para os países de língua inglesa pregar a consciência de Krishna. Então ele, naquela noite, estava tranquilamente, tinha traduzido o verso anterior, Nehabi Kramanasasti Pratyavayo Navidyate. Quando ele estava traduzindo isso tranquilo. Mas quando ele chegou nesse, que ele leu o comentário de Vishwanatha Chakravarti para ele poder dar o significado dele, então Prabhupada ficou extremamente agitado, andando de um lado para o outro e orando a Bhaktisiddhanta e a Rupa Goswami, porque ele estava... o quarto que ele morava dava para o Samadhi de Rupa Goswami. Então ele ficou orando a Rupa Goswami que por favor desse a ele condições de ele poder vir para o Ocidente. E Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati. Esse verso que a gente leu no começo, que está também no Mangalacharana daqui do Bhagavad Gita, esse verso diz: quando Srila Rupa Goswami Prabhupada me dará refúgio, me dará poder para poder cantar e servir a Krishna adequadamente. Então, Prabhupada estava então em estado de choque e ele revelou isso para os devotos quando explicou deu uma aula sobre isso para os devotos, sobre esse verso para os devotos. Então essa Vyava Sayatmika Buddhi, essa inteligência resoluta, que não é multidiversificada, que está o tempo inteiro dependendo dos sinais que são dados a cada instante pelas diferentes coisas. Não. A inteligência resoluta fixa no único objetivo, no objetivo da autorrealização espiritual, no objetivo de alcançar Samadhi, que é no processo do yoga o último estágio. Né? Então, essa é a explicação que eu posso dar agora para esse tema, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Tudo bem? Então eu vou falar do que nós vamos fazer amanhã, então. Nós vamos discutir um tema desse livro que eu citei, o Hitopadesh. Porque na historinha que o professor conta para os príncipes, ele cria muitos questionamentos para os príncipes despertarem sua natureza principesca. Né? Então, uma delas, ele traz um grande questionamento, né, sobre... Eu vou dizer desde agora, porque aí vocês vão pensar hoje ainda, quem sabe amanhã, quando vocês já vão vir preparados. Né? Então, é sobre o destino versus livre-arbítrio. Existe o destino? O destino é realmente traçado? Nós temos livre-arbítrio? Nós temos liberdade? Nós somos livres? Nós construímos o nosso destino? De que maneira construímos? Então, o rei cria... O Brahmana, professor dos filhos do rei, cria situações para que os meninos ficassem interessados. Né? Então, amanhã nós vamos discutir sobre isso aqui. Tá bom? A cerimônia é amanhã? É amanhã, né? O senhor teria sábado de manhã, domingo de manhã. Precisa de fechar o retiro. Tá. A noite já vai ser lá, né? Aquele noite de domingo já em Brasília. Tá certo. É muito simples, a gente vai fazer isso bem rapidinho. Mas tem várias histórias. Uma história que ele contou para os meninos foi que 2 irmãos saíram do interior de Goiás para ganhar a vida em Brasília. Mas eles eram agricultores, plantavam soja. Mas quando chegou em Brasília, um foi trabalhar no Palácio do Planalto. Um foi trabalhar como um comerciante. E o outro foi para um gurukula, resolveu estudar. Então ele conta que esses 2 meninos, 2 irmãos, se separaram. Um resolveu estudar, investir nos estudos, e o outro resolveu já começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Depois de um tempo, eles se encontraram de novo e disseram: vamos voltar
para visitar nossos pais e vamos levar o que conseguimos para ele. Então, na viagem, aí os dois se encontraram, foram conversando. O que tinha trabalhado com um comerciante conseguiu ganhar algum dinheiro, tinha um dinheirinho, e colocou no bolso. E quando voltavam para casa, foram assaltados. Já tinha assalto desde aquela época, né? Foram assaltados e roubaram tudo que o rapaz que trabalhou vários anos guardou para levar para o pai e para a mãe, que eram pobres agricultores do interior. E o outro que levou conhecimento, que tinha conhecimento, foi cultivando, primeiro porque tinha conhecimento, acalmou o irmão, e depois chegou em casa e ainda acalmou todo mundo e trouxe bem entusiasmo para todo mundo. Então essa é uma das pequenas histórias que ele conta, assim, para mostrar como é importante adquirir conhecimento, para motivar os príncipes, né, que estavam assim, fúteis diante da vida, né? Então o Brahmana foi muito inteligente, ele fez coisas muito interessantes. Ele usa a mesma técnica de literatura que tem no Bhagavatam, que é uma história dentro de outra história dentro de outra história. Então, para separar todas as histórias assim, dá um trabalho danado. É uma coisa para príncipe mesmo, não era uma coisa para qualquer um, não. O menino tinha que prestar atenção, porque se perdesse o fio da meada, no mínimo ia ter que perguntar, né? Então, como é? E aí isso já ia mostrar algum interesse, porque é uma história intrincada dentro de outra. Dá trabalho para poder desvendar todas as histórias e pegar todas. E tudo isso é baseado num texto original do Niti Shastra, que é próprio para kshatriyas, para a ordem dos reis, dos administradores, que tem conceitos morais muito elevados, que eles devem ser todos incorruptíveis, não como os nossos líderes, né? Infelizmente, eles não devem ser como os nossos líderes, mas eles devem ser realmente livres de qualquer tendência à corrupção. Essa é assim que o Niti Shastra ensina aos kshatriyas. E Arjuna tinha esse conhecimento do Artha Shastra. Niti Shastra é uma parte do Artha Shastra. Artha Shastra é o gênero literário para um dos pumartas, que é desenvolvimento econômico. Os kshatriyas devem estar preocupados com o desenvolvimento econômico. A organização deve ser para produzir um bom desenvolvimento econômico. Então, a literatura própria para eles é o Artha Shastra. É um gênero literário da literatura védica próprio para isso. Então, esse livro é muitíssimo interessante. A BBT vai publicar em breve, eu vou fazer umas adaptações para as histórias, toda a BBT vai publicar. Não é? Então, tá bom? Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.